Tá, mas quais são os parâmetros ou as variáveis que a gente acompanha? Quais são os componentes que a gente acompanha durante um processo fermentativo? Quais são esses componentes avaliados no nosso sistema? Então, normalmente a gente estuda a concentração celular, né? Tanto por massa seca, como por absorvância, como contagem de células. A gente acompanha o consumo de algum substrato que esteja limitante ao nosso processo. A gente avalia a concentração de oxigênio para processos aeróbicos. A gente acompanha o pH. A gente avalia a formação do produto ao longo do tempo. Esses são normalmente os componentes avaliados durante o nosso processo fermentativo, e para todos eles a gente consegue gerar velocidades de consumo que podem ser utilizados para esses estudos de cinética. E basicamente é calcular essas velocidades, né, para esses componentes. Muito bem. Mas como é que a gente faz a medida de velocidade? Bom, essas medidas de velocidade, como a gente calcula essas medidas de velocidade? Então, elas são basicamente o seguinte. Existem dois tipos de velocidades. Tem velocidades médias e velocidades instantâneas. A velocidade média de formação de células, por exemplo, média de formação de células, ela é dada por um parâmetro que se chama Px, que se reflete na realidade a produtividade em células. Então o P está aqui em relação à produtividade, que é um dado de velocidade, e o X está aqui representando para indicar para a gente que a gente está falando em relação às células do nosso processo. Esse Px também pode ser chamado de produtividade volumétrica em células. Tá, mas o que é esse Px, né? Esse Px, ele nada mais é do que uma relação entre a massa seca de células com o volume do cultivo e o tempo. Então, ou seja, é a massa de células por um certo volume de meio por uma certa unidade de tempo. Um exemplo de produtividade em termos de célula seria um Px, por exemplo, de 2 gramas de células por litro por hora. Repare que essas unidades podem ser diferentes, mas normalmente elas estão em litros por hora. Tá, mas por que é importante estudar a produtividade? Essa velocidade média do processo. Porque quanto mais rápido é o nosso processo, mais barato ele é. Por que isso? Porque em qualquer processo fermentativo, a gente tem custos fixos de produção. Então esses custos vão estar ocorrendo, quer a gente trabalhe ou não. Então, a gente vai ter um gasto basal de energia, a gente vai ter um gasto de água, a gente vai ter um gasto de filtros, a gente vai ter um gasto de matéria-prima, a gente vai ter um gasto com funcionários, a gente vai ter um gasto com depreciação dos bens, ou seja,
o nosso maquinário vai ficando velho, estragando, eles vão perdendo valor. E outros gastos que acontecem em uma unidade fabril. Então, quanto maior a nossa produtividade, ou seja, quanto mais a gente produz de células por volume de meio por hora, mais diluídos estão esses custos fixos. Então a gente consegue diminuir o nosso custo de produção, nosso custo operacional, nosso custo de fabricação.